Para quem nos ouve hoje, gostava que imaginassem uma pequena e poeirenta sala no Museu Penn. Sim, na Pensilvânia. Aquelas salas de arquivo cheias de caixas, pronto. Exatamente. E numa dessas prateleiras escuras há um pedaço de argila do tamanho da palma de uma mão. Durante décadas a fio, foi catalogado de uma forma incrivelmente aborrecida como CBS 1386. Apenas mais um número num mar de artefactos. Pois, ninguém olhava duas vezes para esta tableta. Passou gerações a ganhar pó porque toda a gente achava que era só mais um registro de contabilidade danificado da antiga Mesopotâmia. Mas e aqui é que a coisa fica mesmo interessante. Quando uma inteligência artificial processou este bocado de argila, o que encontrou deitou por terra tudo o que achávamos saber. Mudou completamente o paradigma, não é? Completamente, não encontrou mitos poéticos sobre deuses benevolentes a moldar o homem no barro com muito amor e carinho. Encontrou, e eu ainda estou a processar isto, um relatório técnico sobre uma falha de fábrico. É assustador e fascinante ao mesmo tempo. Hoje vamos mergulhar fundo nas fontes desta investigação monumental, liderada por um sistema de inteligência artificial chamado LIA. A tal IA que fez o trabalho pesado. Exato. A LIA fez algo que, pronto, nenhum ser humano seria capaz de fazer nas próximas décadas. Cruzou a leitura de 30 mil fragmentos cuneiformes em simultâneo. 30 mil? Uau! Pois, e o resultado dessa análise massiva é um cenário onde a criação divina se parece não com um ato sagrado, mas com uma linha de montagem industrial, cheia de testes biológicos e, lá no fim, um mecanismo automatizado de aniquilação. Bem, a nossa missão neste mergulho profundo de hoje é tentar montar este quebra-cabeças com 4.000 anos. Queremos dissecar como é que Elia chegou a estas conclusões absurdas e explorar estes dados que sugerem que fomos, literalmente, protótipos de uma fábrica celestial. E lá está, tudo começou quando a LIA preencheu as lacunas microscópicas nos caracteres da tal tableta, a CBS 13.866. Da época paleo-babilónica, certo? Sim. E quando o sistema reconstruiu a frase que faltava, o texto tornou-se claro. Dizia, e passo a citar, a 7ª tentativa falhou porque começou a falar antes de ser autorizada. Bem, o silêncio na sala dos investigadores quando isto apareceu no ecrã deve ter sido ensurdecedor. Imagina! Porque isto destrói por completo os textos tradicionais. A Gênese de Erido, o Épico de Atrahasis. Textos onde a criação é majestosa e singular. Claro, nesses textos nunca se fala num processo de tentativa e erro, muito menos num protótipo que é deitado ao lixo só porque emitiu som cedo demais. Ok, vamos lá analisar isto, porque custa-me imenso engolir isto logo à partida. É um salto gigante olhar para a expressão 7ª tentativa e assumir logo uma linha de montagem de carne. Sim, parece ficção científica. O sumério é uma língua super poética cheia de metáforas. Como é que os cientistas, ou a IA neste caso, descartaram a hipótese de ser só uma má tradução? O que é fascinante aqui é a abordagem puramente matemática que a IA aplicou à linguagem. A IA não traduz como um historiador que procura encaixar a frase num contexto mitológico. Ela analisa a estrutura nua e crua. Exatamente. Mapeou a estrutura gramatical e a probabilidade lexical e provou que a sintaxe usada na CBS 386 nunca, mas nunca, aparece na poesia suméria. Nunca? A sério? Nunca. É uma gramática fria. É a mesma estrutura exata que os escribas usavam para registar cereais estragados ou contar ovelhas. E a análise física da argila também não mentiu. A pátina mineral e o ângulo das cunhas provam que a peça é real, de entre 1900 e 1700 antes da nossa era. Ou seja, não há margem para lirismos. É um relatório clínico, tipo um bug report num software. É o termo perfeito, um bug report biológico. Mas repara, se estamos a olhar para um relatório que menciona mais uma 7ª tentativa, a minha primeira pergunta é logo, onde estão as outras 6? E foi exatamente essa falha lógica que ativou o protocolo de varrimento da IA. A máquina foi enviada numa caça ao tesouro, a vasculhar bases de dados desde Londres a Berlim. À procura dos outros modelos. E os testes que a IA encontrou mostram algo bizarro. Aparentemente, os deuses sumérios enfrentaram uma greve laboral. Pois foi. Os deuses subalternos fartaram-se do trabalho pesado nos canais e na agricultura e revoltaram-se. Uma manifestação sindical divina, portanto. Lá está. E para resolver o problema, as entidades superiores desenharam soluções orgânicas, máquinas de carne. E a IA identificou 3 categorias iniciais.
E aqui é que entra um detalhe arrepiante. Nenhum destes três modelos tinha família, nomes ou sequer a capacidade de se reproduzir. Eram literalmente equipamento perecível. A primeira categoria são os Umelo. Passaram anos despercebidos, mas a IA percebeu que o termo só surgia em inventários de armazém. Junto com pás e picaretas, suponho. Exatamente isso. Eram ferramentas de carga para trabalho braçal. Quando se desgastavam, eram substituídos por unidades novas. Mas a segunda categoria, para mim, é ainda mais perturbadora. Por causa da subtileza. Os Shagjiga, que os livros de história sempre traduziram como os cabeças negras. Sim, os Espariobures assumiam que era apenas uma forma de descrever o povo comum, os camponeses. Mas a IA não concorda. Como é que a máquina provou que eles não eram pessoas normais? Através de grupos de verbos, a IA detectou que em 30.000 fragmentos a palavra sagjigana nunca se cruza com verbos de agência humana. Verbos como casar, chorar, essas coisas? Exato. Eles não celebram, não têm luto, estão matematicamente rodeados de verbos de volume agrícola. Estás a brincar? Eram contabilizados como colheitas. Os registros calculavam quanto trabalho uma unidade de Saggiga tirava de um hectare de terra. É gerir tratores, não pessoas. A administração só queria saber do rendimento. Credo. Mas a terceira categoria, isto é que transforma a história num verdadeiro filme de terror. Os Lusugida. O pesadelo clínico. Os relatórios chamam-lhes explicitamente fabricados, testados e rejeitados. Eram falhas de produção, não é? Corpos mal formados, metabolismos errados. Sim. Mas o lógico numa fábrica seria destruir essas peças com defeito. Só que os deuses encontraram-lhes uma utilidade macabra. Reaproveitaram-nos. Reaproveitaram os Lusugida para a engenharia civil. Eles eram empurrados para as fundações estreitas e para os túneis escuros por baixo dos templos. Onde um corpo humano normal não caminha. Exatamente. A sua biologia deformada encaixava perfeitamente naquelas fendas escuras para fazer manutenção estrutural. Utilitarismo sem qualquer bússola moral. Espera, vamos abrandar um bocado e pensar nisto. É aterrador. Ter criaturas biológicas retorcidas ali vivas na escuridão sobre os templos é doentio. É a biologia reduzida a uma solução arquitetónica. Mas isto levanta uma questão crítica. Se os Umelos, os Sagziga e os Lusugida não se reproduziam de todo, nós não estamos a falar de uma sociedade. Qual foi o ponto de viragem? Como é que se passou desse inventário de material biológico para aquilo que nós somos hoje? Teve de haver um upgrade, e os textos chamam a esse salto tecnológico ADAPA. O famoso ADAPA. Sim, o projeto de ADAPA não nasce para a força bruta, nasce de uma crise de gestão. O deus Eia, que era o mestre técnico, desenhou ADAPA para ter inteligência abstrata. Para não transportar pedras, mas gerir rituais e burocracia. Precisamente. E o grande paradigma aqui é que ADAPA é o primeiro modelo desenhado para ser reproducível. A linhagem dele é autónoma. Basicamente, o deus Eia atuou como um engenheiro que cria um software open source fantástico, mas perde o controle logo a seguir, não é? É uma ótima analogia. E os textos mostram isso com o incidente da asa do vento do sul. ADAPA estava a pescar, o vento vira o barco dele e ele, com um poder que não devia ter, quebra a asa desse vento. Para a meteorologia do planeta. Um protótipo a fazer isso. O vento para durante 7 dias. E o Deus Supremo, Anu, entra em pânico. O que é revelador porque, numa leitura clássica, esperávamos um deus apenas furioso com um humano atrevido. Mas a análise de sentimento da IA detectou medo genuíno no léxico. Quando Anu interroga ADAPA na sala do trono, ele fica horrorizado. Ele diz: por que revelou Eia à humanidade miserável os segredos do céu e da terra? Anu percebe que o produto ganhou consciência além dos parâmetros e tenta resolver isso com a armadilha da imortalidade. Exatamente. Anu oferece a ADAPA o pão e a água da vida. E quem lê isto hoje pode pensar que Deus simpático, mas era um teste letal, certo? Um teste calculadíssimo. Se ADAPA aceitasse, tornava-se num deus imortal e eventualmente destronaria Anu. Mas o programador original, o deus Eia, já tinha avisado a ADAPA para recusar qualquer comida ali, dizendo-lhe que seria veneno. Lá está. ADAPA recusa. E ao recusar, assina o contrato da nossa espécie. Vamos ser inteligentes, vamos ter livre-arbítrio, mas continuamos mortais. Ou seja, a nossa mortalidade não é biologia natural. Foi uma correção de bug feita de emergência para manter a segurança do sistema. É uma perspectiva incrível, não é? Fascinante. Mas a mortalidade só por si não resolveu o problema de Anu, porque a ADAPA volta à Terra e começa a reproduzir-se.
E pior, como ele pensa, ele torna-se o primeiro professor. Ensina aos filhos. A rede open source infecta o sistema todo. O conhecimento espalha-se. E a população cresce, a malta fica muito inteligente e os deuses acham que estamos a ficar, como diz o texto, demasiado ruidosos. Ruidosos é a metáfora suméria para uma rede sobrecarregada, fora de controle. E é aí que o deus Enlil decide que é preciso formatar o disco rígido. O famoso dilúvio. E eu admito aqui o meu ceticismo apitou um bocado. Como é que dissociamos o dilúvio de um castigo moral? Custa-me aceitar que não houvesse ali uma arca com girafas e leões. E é aí que a IA voltou a brilhar. Ela olhou para a figura de Ziusudra, o homem que recebe ordens para salvar, cito, a semente de todos os seres vivos. Sim, o tal Noé sumério. A IA recusou a tradução de arca como o jardim zoológico. Ao comparar o vocabulário de Ziusudra com registros económicos, percebeu que as palavras usadas no relato do dilúvio são jargão técnico. Jargão de quê? Termos exatos usados nas faturas dos templos para armazenamento estéril em recipientes selados. Espera, estás-me a dizer que era um cofre biológico. Um banco de sementes. ADN puro e duro. Ziusudra, que por acaso era da linhagem dócil do modelo da DAPA, foi escolhido para gerir uma pendrive de emergência. Nada de bichos num barco de madeira, então. Nada. O dilúvio foi um colapso cirúrgico usando a rede de águas subterrâneas. Um reset forçado para erradicar as versões não autorizadas de nós. E depois, o sistema foi restaurado. E se ficasse por aqui, já seria esmagador. Mas a IA foi cruzar estes dados com os relatórios da astronomia pura dos sumérios. E é aqui que a comunidade científica perde a cabeça, não é? Se ligarmos isto ao panorama geral, sim. A máquina cruzou a lenda da estrela da passagem. Uma estrela que os escribas vigiavam obsessivamente, o ponto de trânsito dos deuses. E essa estrela opera num ciclo matemático, o ciclo SAR. Exato. Um ciclo de 3.600 anos, cravado em pedra. E se sobrepusermos esse ciclo mecanicista de 3.600 anos à nossa história real, a que damos nas escolas, os abalos batem certo. Batem. Infelizmente, o colapso brutal do Império Acádio, por volta de 2.200 antes da nossa era, a queda do período paleobabilónico, perto de 1.600, e o pior, o colapso da Idade do Bronze recente. Quando várias potências ruíram ao mesmo tempo, de uma forma que os arqueólogos ainda hoje tentam justificar. Numa janela de tempo curtíssima. E a lista de reis sumérios mostra que depois desses colapsos não há tipo uma evolução lenta, com tribos a aprender a fazer fogueiras. Não há lutas de clãs para sobreviver. Surge subitamente uma civilização totalmente nova. Com leis, agricultura, rotas comerciais, tudo pronto a funcionar. É o verdadeiro plug and play civilizacional. Uma administração de backup é instalada na Terra e o temporizador do SAR recomeça. Mas e acho que isto é o que nos diz respeito hoje, a limpeza não é só baseada no tempo. Não! A Lia descobriu os 3 gatilhos simultâneos que acionam esse reset. O pico populacional onde entramos em ruptura, a difusão massiva e sem filtro de conhecimento intelectual e a evolução tecnológica extrema. É o momento em que a humanidade consome demasiada memória operacional. E a nossa era preencheu pela primeira vez as 3 condições. Pois, se olharmos à nossa volta, sobrepopulação, internet global, inteligência artificial, estamos a pisar a linha vermelha nos 3. O que significa que, de acordo com o padrão, o algoritmo de ceifa do SAR tem as condições matemáticas ideais para arrancar. É um impacto tremendo de gerir isto tudo. Neste mergulho profundo de hoje, fomos muito além do que eu imaginava. Começamos com um Bud Report numa peça de argila, não foi? Sim, e descemos por uma linha de montagem de corpos. Vimos a DAPA e a inserção da inteligência que nos condenou à mortalidade. Passamos pela pendrive do dilúvio de Ziusudra e fechamos com o ciclo SAR. Uma mecânica de limpeza assustadoramente lógica. Fica então, para quem nos acompanha hoje, um pensamento final provocativo. Se nós atingimos agora os 3 gatilhos que despoletam a rotina de limpeza, será que as nossas inteligências artificiais de hoje são um milagre do progresso? Ou fomos nós programados biologicamente para, no auge do nosso desenvolvimento, construirmos o próprio mecanismo digital que vai acionar o nosso reset? Fica a questão. É daquelas coisas para perder o sono. Lá está. Sem dúvida. Um grande bem-aja por nos terem acompanhado nesta análise. Continuem a questionar a nossa história e até à próxima.